determinada exposição e podem ter também, podem permitir a negociação através de colateral. O que é que eu quero dizer com isto? Se tiverem para a negociação de CFDs, de índices, de ações, o que seja, podemos negociar com base em liquidez e também com base em colateral de certos ativos, como por exemplo as ações, os ETFs ou as obrigações. Vamos concentrar nas ações e nos ETFs. Determinados perfis de ações e de ETFs permite-se, se eu der como contragarantia, como na plataforma, é permitido utilizar para negociação de CFDs. Vamos novamente verificar aqui as condições de negociação e vamos aqui à listagem das ações. Aqui na listagem das ações vamos ter por cada mercado o conjunto das várias ações e depois se isto hoje está um pouco mais lento, o servidor está mais dedicado ao jogo da seleção com a Dinamarca, ou então está um bocado nervoso com as minutas do Fed. Pronto. E aqui temos o valor do colateral. Portanto, na lista das ações, temos, isto é diferente daquela visualização que verificamos há bocado, que eu persisti em carregar, que é a lista de instrumentos CFDs de índice e ações. Aqui vemos a margem requerida e se é para as posições curtas, se há um adicional para pagar para as posições curtas, se for permitido. Aqui na listagem das ações, vemos quanto é que é o valor que nos permite libertar para negociar CFDs. Portanto, aqui no caso do BCP, portanto, ele vai pedir 60% para poder alavancar na negociação de instrumentos derivados. Podem ser estes instrumentos, os CFDs, podem ser utilizados por investidores testados ou experientes que já tenham utilizado estes produtos, pelo menos em ambiente de simulação. E quando utilizam este tipo de instrumentos, se baseiem também em resultados já obtidos ou potenciais. Por exemplo, se eu tiver uma posição num determinado conjunto de ações e tenho um resultado potencial significativo, pode fazer algum sentido, pode ter algum racional utilizar os CFDs, por exemplo, em dois cenários. Ou num cenário para cobertura de carteira, ou então para alavancar esse ganho. Mas para esta utilização vai sempre depender do perfil de risco do próprio investidor. Por definição, se calhar devíamos ter começado por aqui, o CFD significa Contract for Difference. Basicamente é um acordo em que duas partes, o investidor e o criador de liquidez, o market maker ou a contraparte, acordam a liquidação financeira de uma diferença numa data futura. Vamos dizer da seguinte forma. O Contract for Difference é um acordo em que o investidor, quando abre uma determinada posição, depois, no seu fecho, terá um determinado valor creditado, se o resultado for positivo ou debitado, se o resultado for negativo, na sua conta. Pronto. Apesar deste instrumento ser versátil e poder gerar elevados retornos, aqui temos que advertir que se não forem observadas aqui um certo conjunto de erros mais comuns, ou se não forem evitados um conjunto de erros mais comuns, pode significar aqui uma diferença negativa significativa na conta. Quais são os 4 erros mais comuns? Excesso de utilização da alavancagem, é utilizar toda a alavancagem que é permitido por um derivado. Não utilização de ordens de limite, por exemplo, não colocar um objetivo, não ter um objetivo para a estratégia, dito de outra forma, não ter um prazo para manter em carteira. Este prazo pode ser reavaliado, mas deverá haver um prazo. Porquê? Vamos ver mais à frente, porque isto corresponde, principalmente nos CFDs de índices e de ações, corresponde ao pagamento de um juro diário. E, sobretudo,
o stop loss. Temos de ter sempre uma stop loss. Temos sempre de determinar, devemos sempre determinar aqui uma perda máxima que estamos a admitir como possível na nossa estratégia para manter uma determinada posição de risco. Sendo que o objetivo deverá sempre ser maior face ao risco que estamos a correr. Vamos admitir um determinado risco de perder 1 ou 2%, porque nos enganamos no sentido da estratégia, porque o time to market, portanto, o timing de entrada não foi o mais adequado, ou porque entrou mais uma variável para o mercado e a nossa estratégia não funcionou. E temos que encerrar e equacionar futuramente uma nova entrada. Ter capacidade para encerrar a posição se o resultado da estratégia seguir o sentido inverso. Temos capacidade para admitir que não vimos bem ou surgiu mais alguma informação que não equacionamos e temos que encerrar. E não gerir a percentagem de utilização de margem. Ou seja, não gerir o grau de alavancagem. Neste ponto, o que é que eu quero dizer? Estou-me a referir, por exemplo, relativamente a este ponto aqui. Utilização de margem não deverá, no máximo, só devemos utilizar 50%. Só à medida que os resultados forem construídos e forem sendo positivos, quando este valor aqui, os ganhos e perdas, os ganhos realizados começam a ser positivos e o valor da conta começa a subir e esta percentagem vai diluindo, aí poderemos equacionar uma utilização de um valor superior. Passando a outra parte, portanto, isto é um aviso que geralmente vamos ver sempre em todas as apresentações e sempre que lidarmos com produtos derivados. Isto é que é requerido pela CMVM, pelo regulador do mercado de capitais ou por outro regulador em qualquer parte do mundo, quando estamos a utilizar produtos financeiros complexos ou instrumentos derivados. Por exemplo, vamos agora referir qual a forma como é negociado um CFD. O CFD, regra geral, ele não cota numa bolsa regulamentada, tirando aqui o caso particular e peculiar do mercado australiano, em que, para além de existir uma bolsa de ações, existe uma bolsa também de CFDs. No caso europeu, o que existe é uma negociação entre entidades, os chamados criadores de liquidez, em que o subjacente, a ação, o contrato de futuro, o que seja, é que está a negociar numa bolsa regulamentada e numa estrutura gerida por uma sociedade independente do market maker. Portanto, o CFD, basicamente, e neste caso vamos buscar os índices porque são muito mais intuitivos. O CFD, ou Contract for Difference, de um índice de ações, é um derivado OTC. Basicamente, over the counter, é aqui como aquela perspectiva da farmácia, em que temos um produto que é criado, apesar de estar regulamentado e estar sob a supervisão do regulador CMVM, tal como em outras jurisdições por diversos reguladores, por exemplo na União Europeia, é um produto over the counter, no sentido em que não está numa bolsa e constitui um produto financeiro. No caso do CFD, estamos a falar de um tracker, de um índice, em que a sua cotação tendencialmente replica as oscilações e os movimentos do respectivo subjacente. A GoBulling, neste caso, não é market making, não cria liquidez, pelo que recorre às outras instituições de crédito para cotar este ativo. Basicamente aqui surgimos como comercializador do CFD. E a cotação do índice, basicamente, quando estamos a cotar um determinado índice, o PSI 20, por exemplo, se estiver a cotar a 5.100 com 5.110 ou 120, tem um comprador e um vendedor, ele é cotado de duas formas, ou três. Basicamente, se existir um contrato futuro, basicamente, ele estará a cotar, como por exemplo, o S&P e o DAX, que têm bastante liquidez, ele é negociado tendo em conta, porque existe uma diferença entre o cash e o contrato futuro, portanto, ele basicamente vamos pegar no contrato futuro e ajustar do fair value e do spread basis. E dessa forma também termos aqui em conta o valor, portanto, basicamente é ponderar aqui não só a questão da taxa de juros, como também a questão dos dividendos entre um produto spot,
portanto, o índice tracker spot, o mercado à vista e o contrato futuro. Ou então, através de métodos estatísticos em conjunto de um conjunto de ativos financeiros que compõem o próprio índice. Portanto, como é realizado e como este é mais complexo, vamos explicar mais aqui o CFD do índice. Porque no CFD da ação, basicamente, é muito simples. É basicamente a cotação do CFD da ação, é a própria ação ajustada aqui de um determinado spread que está convencionado nas condições de negociação. Portanto, não tem aqui uma comissão de corretagem como as ações, tem um spread ligeiramente mais afastado entre o comprador e o vendedor. Qual é aqui o destaque que damos relativamente, por exemplo, aos CFDs de índices? Portanto, no início da negociação da bolsa, a cotação do índice apresenta um diferencial face ao CFD, sim, porque ele só começa a negociar a partir do minuto 1. Portanto, se a bolsa abre às 8, depois do leilão, o CFD do índice começa a cotar às 8:01. Porquê? Porque não contempla aqui ainda a abertura de todos os índices. Há aqui uma dilação até todos os membros que compõem o índice começarem a cotar. Mas, contudo, a regra geral, 99% das vezes, salvo situações de exceção, como, por exemplo, uma ação que foi congelada ou está suspensa, regra geral, o desfazamento ou a diferença entre o CFD e o seu respectivo índice, 99%, 98% das vezes tem uma correlação e tem uma sequência. Relativamente aos dividendos, quando o investidor está longo num determinado índice, tal como acontece no CFD da ação, tem aqui um crédito relativamente aos dividendos. Quando está a curto, tem um débito relativamente aos dividendos. Portanto, basicamente é como se estivesse a negociar um determinado fundo. E quando uma percentagem de um membro desse fundo paga o dividendo, isso é refletido consoante o seu peso no respectivo fundo. Aqui decalca-se a mesma estratégia. Para este caso, no DAX, tal não se verifica, porque penso que não se verifica, é uma particularidade a verificar, porque é um índice de retorno absoluto. Também para referir que os gráficos, quando estão a difundir o preço do CFD, é uma cotação indicativa que tende a acompanhar o bid ou o comprador. Andei depressa demais. O resultado potencial e o seu reflexo na utilização de margem, relativamente a uma posição, vai variando, enquanto os seus subjacentes, claro está, também vão variando. Portanto, abre uma determinada posição e esse valor, consoante essa estratégia for a decorrer, e essa estratégia é baseada no valor do subjacente, à medida que ele for correndo, essa mais ou menos valia, esse resultado potencial vai se refletindo no resultado potencial. Olhando outra vez para a plataforma, por exemplo, em que temos aqui a Alemanha a ganhar 9.200 pontos, por contrapartida uma perda aqui no S&P, à medida que o mercado vai decorrendo, eles vão sendo reavaliados e tal vai sendo impactado aqui neste resultado. Como viram isto, houve aqui um movimento, consoante este movimento se vai verificando, o valor da conta também se vai verificando. É isto que estamos a tentar dizer nesta parte, quando estamos a referir que o mercado, consoante os movimentos que vão tendo, vai-se refletindo no resultado potencial e consoante o grau de alavancagem vai-se refletindo também vai impactando o valor da conta e a percentagem de utilização de margem. Nota aqui, os investidores deverão ter em conta sempre a utilização de margens conservadoras, de forma a adequar a volatilidade e liquidez existente no mercado. Entramos no quarto trimestre, que muitas vezes é carregada por maior volatilidade e menor liquidez. Portanto, o grau de utilização da alavancagem deverá ser tendencialmente menor. Por exemplo, isto é uma forma de como é que se cota um determinado índice. Para cotar, por exemplo, o PSI 20 nos 5.300 pontos, basicamente é o peso de cada ação, não é? Vezes o número de ações. Vamos retirar aqui um determinado valor que vai sendo ponderado pelo divisor. E aqui chegamos ao valor do PSI 20.
Fazendo o mesmo com as cotações de compra e venda relativamente à composição de cada um dos membros do PSI 20, chegamos ao bid e ao offer de cada um. Aqui estamos a utilizar o exemplo de 27 de novembro de 2014. Não podemos pôr aqui valores mais atuais, porque teremos aqui alguns direitos depois relativamente ao mercado da Euronext, portanto, para já estamos a utilizar. Mas a metodologia de cálculo, o que interessa aqui não são as cotações, é a forma como se cota um bid e um offer, por exemplo, recorrendo a baskets, a carteiras de ações, para vocês poderem transacionar, neste caso, um bid e um offer no CFD de um índice, neste caso, de Portugal. O CFD de um índice pode constituir aqui também uma alternativa à constituição da carteira. Eu posso, ao invés de ter aqui todo o conjunto de 18, 19 títulos, não deverão ser aproximadamente 18, provavelmente posso equacionar ter a exposição através de um índice. Ou através de um contrato de futuros ou de opções. No caso do PSI 20, como não há liquidez suficiente, provavelmente é mais versátil utilizar aqui o CFD do índice. Depende aqui das condições. Como vimos há bocado, a tabela das margens que são requeridas, como vimos há bocado, como é que se poderia aceder, portanto, ainda conta condições de negociação e depois CFD de índice, e podemos ter daquela forma, ver as condições de negociação, neste caso do índice, mas depois também temos relativamente aos CFDs de ações. Para ressalvar que a negociação do índice permite uma negociação flexível, porque tem o mínimo é 1, não possui comissão mínima se possuir uma exposição, se a cotação do índice for superior a 5 mil dólares, 5 mil euros ou 5 mil libras, e não possui um prazo de vencimento. Portanto, não, é um tipo de CFD, enquanto o subjacente estiver a cotar, ele não tem uma maturidade, não tem um vencimento como acontece, por exemplo, nos contratos de futuros. E a mecânica basicamente é mais ou menos simples. Considerando aqui a cotação do DAX, supondo que ele está nos 9 mil pontos, um CFD do DAX equivale a 9 mil euros. Se ele tiver uma margem de 2,5 euros, vamos necessitar de uma margem de 225 euros. Depois, para 10, mais ou menos a mesma mecânica para os diversos números de lotes que vamos tendo. Aqui é muito intuitivo e é muito simples. Basicamente, se abrimos uma posição para calcular o resultado potencial, também é extremamente simples. Se acreditamos, por exemplo, que o mercado do DAX vai subir e abrimos uma estratégia com a compra de 1 a 9 mil pontos, se ele atingir os 9.100 pontos, o ganho que eu vou ter é 9.100 menos 9.000, portanto a variação de 100, vezes um contrato. Se eu tiver 10, portanto são 100 euros. Se eu tiver 10 contratos, são 1.000 euros. Portanto, é uma mecânica simples e intuitiva. Para que é que servem os CFDs de índices? Cobertura de risco, por exemplo, desvalorização da carteira. Vamos supor que temos um conjunto de títulos do PSI 20 e que estimamos que até paga um determinado dividendo e acreditamos que tem algum potencial de valorização. Mas pontualmente pode haver um acréscimo de volatilidade e pode fazer algum sentido, não me quero desfazer das ações, quero fazer uma cobertura porque acredito que elas possam desvalorizar num curto espaço de tempo antes de fazer uma nova recuperação, vendo um contrato do PSI 20 e assim a perda que eu vou ter potencial nas ações é-me compensada com a desvalorização do PSI 20 porque vendi a um preço mais acima e vou recomprá-lo mais abaixo. Permite arbitrar entre uma carteira réplica e um índice, basicamente aquilo que vos mostrei há bocado. Se eu tiver uma carteira e posso tentar aproveitar eventuais desfazamentos que haja de informação no mercado, alguma assimetria de informação entre o comprador e o vendedor e a cotação do índice,
Se eu achar que a cotação do índice possa não estar correta, posso tentar agir dessa forma. Ou, por exemplo, um determinado setor, por considerar que há um determinado setor do índice está sobrevalorizado, posso fazer essa correção ajustando a posição do CFD e faço à carteira de títulos. Pair trading, portanto, é uma estratégia neutral e não direcional. Por exemplo, eu acredito que, por exemplo, os mercados emergentes podem depreciar mais. Posso ficar vendido no CFD de um índice e, por outro lado, comprar o CFD do mercado da periferia da Europa. Ou, por exemplo, em alternativa a investir e replicar em ações, ETFs e fundos. Portanto, exposição através de um índice ou a vários setores. Para as posições que não são encerradas na própria ação, aqui um ponto importante. Como encargo nós temos? Se tivermos uma posição curta, temos um encargo de LIBOR menos 2,5. Se tivermos uma posição longa, é LIBOR mais 3%. Portanto, o crédito ou débito de dividendos no índice, consoante estou longo ou curto no CFD, exceto no DAX, como falamos há bocado, porque é um total return, um retorno absoluto, são individualmente contabilizadas as posições longas e curtas e não pelo seu saldo. Isto é, quando estamos a calcular o valor da margem, não é pelo somatório das posições e curtas, mas sim pelo valor absoluto das suas posições. Se eu tiver uma longa e uma curta, ele contabiliza então pelo dobro. Ele não considera como uma posição encerrada. E aqui uma tabela para se perceber um bocado, aqui algumas de uma forma mais intuitiva. Temos 4 grandes grupos de CFDs, como por exemplo, de ações, índices, mercadorias e futuros. Nas ações, por exemplo, a Apple, EDP, Deutsche Telekom. Nos índices, o DAX alemão, o S&P 500, o PSI 20, aqui devia estar a Porte 20. Nas mercadorias, o Crude Oil, de dezembro. Este aqui tem um vencimento. E os futuros, por exemplo, estamos a falar aqui do Bund ou da taxa de juros. Por exemplo, nos que não têm vencimento, não têm um prazo de maturidade, há lugar ao pagamento ao recebimento de juros, porque é LIBOR menos 2,5 ou LIBOR mais 3. Como estamos numa conjuntura de baixas taxas de juros, basicamente não estou a ver qual é que paga neste momento, quais são as posições curtas que são remuneradas, em que temos um crédito. Houve um momento em que há uns anos, quando as taxas de juros estavam mais elevadas, havia um crédito porque temos as posições curtas, é como se fosse uma aplicação. Agora, como estamos em níveis historicamente baixos, tal não se verifica. Mas aqui o mais relevante é que existe aqui um valor a considerar em termos de juros para as ações e nos CFDs, quando as posições transitam para outra sessão. Já nas mercadorias, tal não se verifica como nos futuros. Nos CFDs de índice e ações não há prazos. Nas mercadorias e futuros temos aqui um prazo de 3 meses. O encargo das posições curtas nas ações depende e pode variar. Se tiver muita liquidez, a posição curta é permitida e tende a não existir aqui um acréscimo por ter a posição curta. Se agora for um papel com pouca liquidez, o subjacente tiver pouca liquidez, aí sim já pode ter, há bocado víamos, salvo erro, 8% ou 3% já no BCP, já não me recordo. Nos índices trackers não existe, nas mercadorias e nos futuros também não. Esta é outra forma de conseguirem ver. Aqui o CFD da EDP, CFD do Crude Oil e CFD do Index Tracker. Se não sei se conseguem ver bem aqui se conseguem ver este ecrã, há aqui uma parte em que nos diz o juro estimado se a posição rolar para outra sessão. Para 5.000 CFDs, por exemplo, a 3.40 haveria, portanto, seria qualquer coisa como um empréstimo de 17.000 euros, havia um encargo diário de 1.42. Na posição curta seria 1.18. Nos CFDs do Crude Oil, tal não se aplica, portanto, não existe este juro. Nos CFDs de índices, também se aplica, portanto, isto é um bocado o que tínhamos visto no quadro abaixo. Portanto, se formos então ver
às condições dos CFDs, as condições de negociação, vemos aqui CFD Stock Instrument List, que eu há bocado ia clicando e podem ver aqui a margem requerida. Se for possível o short selling, se existe aqui um custo de empréstimo dos títulos, e deverão, se tiverem alguma posição aberta, deverão sempre seguir através daquela, consultar com alguma regularidade, se tiverem uma posição já com algum tempo, para poder verificar se há alguma alteração em termos de taxas, principalmente na taxa de empréstimo, porque a taxa de juros, o spread não altera, os menos 2,5 mais 3 não altera, a LIBOR também, infelizmente, não parece que vá alterar, portanto, só tem que ter atenção ao borrowing cost. Relativamente aos CFDs, portanto, de juros, consideramos, por exemplo, os que são sobre os bonds e os treasuries, portanto, são contratos de dívida alemã e norte-americanos. Sobre as mercadorias, os mais utilizados, por exemplo, o oil, a platina, o milho, o trigo. Basicamente, a ideia aqui é para calcular, e aqui podem ver já, para já, isto é uma máscara, vai haver uma alteração dos acessos da GoBulling Pro relativamente ao browser e à versão mobile. A aplicação mantém-se. Isto aqui é um quadro daquilo que vão passar a ver. Já agora, fica já aqui uma introdução. Vai ser a GoBulling Pro Go, basicamente vai ter a designação de Go. Não estranhem-se está projetado a partir do dia 18, 19, lançarmos, portanto, após o fim de semana 18, 19, se entrarem neste ambiente, não estranhem, não estão a ser pirateados, portanto, mas haverá uma comunicação por parte do nosso marketing, estejam atentos. Basicamente aqui como podem ver, por exemplo, relativamente à Alemanha, como é que contabiliza uma posição do ganho-perda potencial? Aqui na Alemanha estamos a ver aqui o preço, a quantidade, o preço de abertura, desculpem, está em inglês, open, e o preço de fecho. Temos que corrigir aqui, não é open, é abertura. Portanto, pela diferença, aqui devemos ter uma diferença de aproximadamente 450 pontos, vezes 20, portanto, vai dar aqui um resultado. Como isto é uma posição longa, portanto, será o preço de fecho menos o preço de abertura, vezes 20, vai dar aquele valor. Tendo uma posição curta, por exemplo, sobre o Eurostock, sobre o S&P, isto basicamente é um pair trading, acreditar que os Estados Unidos, se fizerem uma subida de taxa de juros, até se verificar a subida da taxa de juros, o S&P pode ser penalizado mais do que os mercados europeus, já que é o contrário. Como temos uma posição curta de 110 CFDs, 1990 menos 912 dá aproximadamente 78 pontos, vezes os 110 vai dar, como estamos curtos, vai dar um valor negativo. É extremamente intuitivo, assim também como podemos calcular, neste caso, temos aqui uma posição de cobertura para um investidor que tem uma posição em ações e ele está a fazer uma cobertura, abriu a 55 cêntimos e 7, 5 cêntimos e 8. Como o valor subiu, felizmente, ele está a ganhar nas ações, ele está a perder aqui 1.700, mas nas ações tem um valor positivo. Isto, ou relativamente também ao crude, também é uma forma de equacionar. Nesta posição curta, aberta a 50, ele tendo caído para 48,83, há aqui um diferencial de $1,20 vezes os 5.000, como está curto, vai dar um resultado positivo. Portanto, vamos recordar aqui que o CFD trata de uma troca financeira de que pode resultar um crédito e um débito, que decorre da diferença entre o preço de abertura e a de fecho. Nas posições compradas, existe um ajuste financeiro que é acreditado por conta do dividendo. Portanto, o CFD, tal como a ação, quando há pagamento de um dividendo,
do CFD da ação há um ajuste financeiro por este dividendo. Muitas vezes, ou erradamente, chamamos o dividendo do CFD, mas basicamente é um ajuste financeiro por conta do dividendo que é pago na ação, ok? E a retenção na fonte deste ajuste é pela retenção na fonte, portanto, pela tributação em Portugal. No caso de um residente em Portugal. Portanto, estamos aqui, e isto aplica-se de forma a que não houvesse aqui uma arbitragem entre o valor da ação e o valor do CFD da ação. Tem aqui um facto relevante, não possibilita o exercício de direitos inerentes aos acionistas, portanto, o CFD não permite ter representatividade em assembleias de acionistas, tem que ser encerrado com a idêntica contraparte, e existe sempre a possibilidade, isto acontece muito, pode acontecer nas posições curtas. O criador de liquidez, se eu tiver uma posição curta, pode fazer um recall sobre a posição. O que é que eu quero dizer com isto? Se um CFD de uma ação que está aberta a um determinado preço, essa posição curta pode estar a decorrer com algum tempo, ela está a correr com um retorno positivo, mas se a liquidez no mercado for começar a cair demasiado, ou se a ação, se houver perspectivas de que a ação possa estar numa situação patrimonial complicada, se houver essa informação de forma inequívoca e transparente, aí poderá haver um recall dessa posição. Não é frequente, é raro, mas é algo que pode ser, que pode acontecer. Mas para tal tem que haver de uma forma inequívoca e transparente um facto qualquer que tal provoque. Caso das estratégias mais apresentadas, aqui vamos tentar ser breves, porque vai-se aproximando também da hora, para algumas pessoas é relevante, mais utilizados, por exemplo, como pair trading ou carteira de cobertura de ações e ETFs de índices. Alguns exemplos, como por exemplo nesta carteira. Tem aqui este investidor que há uns anos acreditava numa valorização da Indonésia e da Rússia. Estes valores chegaram a estar positivos, mas houve depois, com esta história dos mercados emergentes, salvo erro, em 2013, ainda com Bernd Bernanke, falava-se de subida da taxa de juro, portanto, a partir daí também equacionou aqui, começou a fazer o contrário. Abriu posições curtas nos CFDs de ETFs. No caso aqui da China, ainda chegou a abrir uma posição longa em CFDs para aproveitar alguma da volatilidade do mercado. Neste caso, portanto, tinha esta carteira, ele abriu aqui umas posições curtas e de que resultou também aqui alguns ganhos de aproximadamente 34 mil euros. Se somarmos todo este conjunto de valores, provavelmente estaremos próximos daqueles valores. Há aqui também um dólar rublo que está a influenciar aquele valor. Esta é outra forma de ver, como por exemplo, há aqui um portfólio de ações em que este investidor estava ao longo, mas por outro lado também alavancou depois com CFDs de ações que pagam dividendos. Também fez aqui alguma cobertura no global. Portanto, temos aqui, a ideia aqui estamos a ver é só um exemplo entre carteiras de ações, CFDs, tentando capturar aqui alguns dividendos e tentando tirar alguma vantagem. Portanto, aqui quase na cobertura através do PSI 20, ele conseguiu imunizar parte aqui da perda na componente da banca. E depois também tem aqui uma posição no euro-dólar, porque simplesmente acreditou em alguma desvalorização ou depreciação do euro face ao dólar, numa perspectiva de que a política do Banco Central Europeu vai continuar a ser expansionista com forte emissão do euro. Portanto, muita oferta de euros tenderia a depreciar. Aqui numa situação de pair trading, temos aqui um outro exemplo, como por exemplo em que vamos ter uma perna longa e uma perna curta, neste caso relativamente ao PSI, e uma perna curta relativamente ao AEX. E acreditar, depois do forte desempenho do AEX teve nos últimos 3, 4 anos, acreditar face, por exemplo, ao PSI 20,
foi acreditar que os mercados da periferia, neste caso do PSI 20, conseguiam ter valorizações maiores do que o AEX. E daqui, portanto, tem um ganho de quase 9,43 e só neste mês de outubro está com 3,05. Basicamente, de uma forma intuitiva também podemos ver Portugal, o PSI 20 está aqui a preto, portanto, começou aqui, estamos a valores mais acima. No AEX, portanto, há uma subida, mas não é tão pronunciada. Também poderemos ver aqui, através do PER estimado para o PSI 20, parece em termos relativos mais barato que o AEX, ou então em termos de Enterprise Value dividido pelo EBITDA, portanto, também o PSI 20, em termos fundamentais, parece interessante. Há aqui uma diferença entre a capitalização bolsista. Enquanto o PSI 20 são 53 mil milhões, o AEX são 485. Mas, por outro lado, em termos de avaliação relativa, há aqui um diferencial a considerar. Outro exemplo tem a ver já também com o FTSE MIB. Estamos a falar da Itália e do IBEX. Basicamente aqui acreditar que a Itália consegue, sendo a terceira ou quarta maior economia, provavelmente a terceira, a seguir a Alemanha e a França, conseguiria fazer melhor do que a Espanha. Aqui também vai um bocado pelo valor fundamental, o price to book value um pouco mais inferior ao do IBEX, o enterprise value a dividir pelo EBITDA. Enterprise value é a capitalização bolsista ajustada da dívida líquida. Portanto, daqui também houve um resultado, há um resultado positivo. Outro tipo de pair trading também funcionou este mês, não tanto, tem a ver também depois do desempenho que foi menos interessante relativamente a Jerónimo Martins em 2013 e 2014, sobretudo com a recuperação. Verificamos que aqui neste caso, face ao old, havia também aqui algum espaço para capturar alguma variação. Pronto, temos aqui também uma tabela que foi-se construindo, que vocês podem ir colocando. Aqui o que interessa sempre, e o racional, é entre empresas do mesmo setor, índices relativamente ao mesmo espaço geográfico, mais ou menos com a mesma composição em termos de setores e de membros, mas sobretudo aqui é ter ações que estão dentro do mesmo setor, ver a avaliação relativa subponderadas ou sobreponderadas, ir buscar aqui algumas métricas, ver aquelas que responderam melhor. Vamos dar aqui alguns exemplos. Deutsche Telekom Telefónica, AXA Allianz, Volkswagen Renault, portanto, petrolíferas ou daquelas de serviços integrados, ou mais numa vertente integrados, quando dizemos que tem exploração, neste caso exploração, refinação e distribuição, ou neste caso que tenham mais numa componente de distribuição. Podemos ver aqui também o outro conjunto, as elétricas, as alimentares, ou distribuição alimentar, relativamente ao tabaco. Portanto, basicamente aqui um conjunto de pair trading que são possíveis. Há um outro também mais ou menos clássico, neste caso podemos estar a fazer entre o crude Brent e o WTI, há um diferencial entre os dois. Podemos ver já, por exemplo, aqui, se colocarmos aqui o Oil US de dezembro e o Oil UK de dezembro, vemos que há um diferencial, um cota a 53,62 e outro de 50,22. Pronto, e pode-se, consoante os gráficos que formos verificando ou averiguando, podemos considerar, se este diferencial estiver muito largo, e por vezes ele caminha para um diferencial entre a cotação de um e o outro, entre 5 e 7, podemos ter uma estratégia, implementar uma estratégia que acreditamos num estreitamento deste spread, ou se ele estiver muito próximo ou apertado, imaginando que, por exemplo,
o WTI está nos 50 e o Brent estiver nos 51, podemos acreditar numa dilatação. Neste caso aqui, estaremos a falar basicamente numa backwardation. Portanto, basicamente é quando o contrato que está o contrato seguinte, ou mais longo, ou com mais tempo, está mais caro que o atual. Basicamente é aqui acreditar que o mais recente, o que se vai liquidar mais depressa, o que se vai vencer mais depressa, pode se valorizar face ao que se vai vencer mais tarde. Outro tipo de pair trading, diferenças de crescimento em termos de PIB e o reflexo nas divisas, por exemplo, com uma covered call. Explicando isto melhor. Basicamente aqui era como se tivéssemos, em termos, esta foi mais ou menos iniciada com a recuperação do DAX, depois dos mínimos de setembro começou a fazer a recuperação, e aqui era acreditar que a Alemanha conseguiria recuperar mais rapidamente do que os Estados Unidos. Basicamente é acreditar que a mais-valia conseguida na perna longa ou comprada consegue compensar a perna curta ou vendida. Se o mercado caísse, basicamente era acreditar que portanto, estamos num sentido em que o mercado valorizou. Se o mercado tivesse desvalorizado, a ideia é acreditar que esta posição curta, o S&P iria cair mais depressa do que o DAX e dessa forma este resultado seria mais positivo do que este negativo e dessa forma permitiria alguma compensação. Aqui, extrapolando relativamente ao mercado cambial, era acreditar que o euro se poderia apreciar face ao dólar. Por outro lado, é a mesma coisa, isto é uma chamada covered call, basicamente o investidor compra a spot e vende o equivalente em opções sobre o mesmo subjacente. Se o mercado subir, pronto, teremos aqui um ganho. Se o mercado cair, estamos a vender a posição que tínhamos no mercado spot. Outra ideia aqui, por exemplo, não tem estado a funcionar, felizmente para quem tem ações, são para quem tem CFDs do BCP e do BPI, teve uma rápida recuperação, felizmente, e aqui acreditar que o setor bancário pudesse fazer alguma correção mais depressa do que o próprio PSI 20. Portanto, acreditar que os componentes do PSI 20 que não a banca pudessem manter-se neutrais ou subir enquanto a banca pudesse fazer aqui algum ajustamento. O que está por trás desta estratégia para este investidor tem tudo a ver um bocado com o valor relativo. O BCP tem aqui um price to book value de 0.86 para a casa dos 6 cêntimos 6 cêntimos 4, que compara, por exemplo, com o Deutsche Bank, que tem 6,60. Basicamente, em termos relativos, o BCP, com esta variação, ter ficado momentaneamente mais caro do que o Deutsche Bank, por exemplo. Outros exemplos em termos também de pair trading, neste caso sobre EDP, vamos buscar a EDP e vamos correlacionar com o próprio setor e temos aqui um conjunto de ações. Vemos não só a própria EDP correlacionada, isto é uma matriz de correlação, vem aqui cálculo, correlação, EDP com vários índices, o que nos interessa aqui é o PSI 20, o Eurostock 600, o Eurostock 500, depois há aqui alguns setoriais e ver qual é a correlação. A EDP tem uma correlação de quase 0,7. Provavelmente quem possa ter aqui uma correlação também mais elevada, por exemplo, com a própria EDP, seria aqui, neste caso, o ECV ou TRN. Escolhemos aqui para ver também o comportamento face. O que estamos a ver é, queremos desenhar, vamos começar, temos um determinado ativo, EDP, queremos criar
um pair trading. O que é que eu vou fazer? Vou ver quais são os ativos que podem estar mais correlacionados com o EDP, para escolher qual é a perna curta e qual é a perna longa. Depois vamos ver, para este conjunto de nomes e de ações, vamos olhar para os gráficos e ver quem teve o mesmo movimento. EDP, quando subiu, quem é que teve também valorizações. E dessa forma, neste caso, vimos a ECV, que está basicamente, é um gráfico muito similar, a ECV é esta, é muito parecida com a da EDP, e estamos a falar aqui sobretudo de utilities, não tem que ser forçosamente relativamente à parte das energéticas. A ECV correlaciona-se quase com 5.6 com a EDP. Por exemplo, relativamente ao Eurostock 600, é uma correlação, enquanto o EDP tem 6.32, a ECV tem 6,7,5. Portanto, deste conjunto do Eurostock 600, portanto, é o que está, é uma curva de resposta mais próxima. Relativamente ao Eurostock 50, a EDP responde com 6,37, a ECV aqui 6,94. Buscar aqui algumas métricas, vamos ver em termos de gráficos e arranjar aqui um rácio. Aqui vamos pôr a componente da análise técnica para nos ajudar. Basicamente, e desta forma, tentar ver qual é que está a compradora e qual é que está a vendedora. Deste rácio da cotação da EDP com o SEV, eu vou tirar aqui uma cotação que desde outubro de 2014, portanto, no espaço de um ano, one year, portanto, outubro de 2014 para outubro de 2015, há aqui uma variação de quase, em termos de relação de preços, 0,17 para 0,21. Agora estamos a atingir um valor quase extremo, no espaço desde o segundo trimestre até atualmente, e esta evolução dá-nos aqui uma quebra, quer do RSI, quer relativamente ao estocástico. E desta forma, provavelmente, eu vou dizer que posso construir aqui um pair trading para aproveitar aqui algum espaço de correção de venda de EDP, compra da SEV. Aqui, relativamente à componente do PSI 20 face ao Eurostock 50, em que vemos aqui uma recuperação, é a mesma dinâmica, vamos pegar na cotação do PSI 20 face ao Eurostock 50 e vemos que ela rompeu aqui a Bollinger Band, ela abriu até um bocado, portanto pode estar a sinalizar aqui algum potencial de volatilidade. Sinaliza um potencial de volatilidade. Agora, de inversão, provavelmente, só quando o RSI quebrar os 70% para baixo, ainda não sinalizou, só quebrou os 70% para cima, ainda não veio abaixo. Quando vier abaixo, provavelmente pode fazer sentido vender PSI 20 e comprar o Eurostock 50. Portanto, funcionou durante este terceiro trimestre, provavelmente agora no quarto trimestre, para este rácio pode fazer o sentido inverter e termos aqui comprar o Eurostock 50 e vender o PSI 20. Temos aqui também relativamente ao ouro e, salvo erro, à platina. E aqui verificamos, por exemplo, que o RSI já quebrou, que o estocástico também já quebrou, portanto sinalizou aqui a venda do ouro e a compra da platina. Neste caso, estamos a ver relativamente ao WTI e ao Brent, estamos a ver que eles evoluem também aqui num determinado canal horizontal, portanto iríamos utilizar aqui estas métricas para poder ver alguma evolução em termos de como é que poderíamos abrir posições curtas ou posições longas em termos daquilo que são aquilo pode ser a negociação através de pair trades ou de estratégias utilizando CFDs. Vamos só ver aqui em termos de negociação, como pode ser, por exemplo, simples. Só pôr aqui, por exemplo, para o Stock 50. Vamos, por exemplo, escolher uma ordem. Vamos escolher, agora é indiferente,
Estava a tentar abrir também. Ia só fazer aqui uma pequena demonstração, muito bem, em que, por exemplo, vamos considerar o Nasdaq e o Dow Jones. Não sei se o Dow Jones tem índice o S30. Muito bem, ok. Pronto, se eu quisesse considerar que o Nasdaq tem feito alguma correção baseada aqui na queda das biotecnológicas e que as biotecnológicas podem começar a fazer alguma valorização, vamos olhar aqui também um bocado só para um gráfico, vamos tirar aqui estas duas, vamos pôr aqui algum racional. Salvo erro é IBB, exatamente, ok. Portanto, verificamos que houve aqui uma correção das biotecnológicas e aqui neste caso estamos a IBB, basicamente são os iShares do Nasdaq, o CFD dos ETFs dos iShares do Nasdaq. E aqui poderíamos estar a acreditar que pode haver aqui alguma recuperação e dessa forma influenciar positivamente o Nasdaq de uma forma mais célere ou mais rápida que o Dow Jones Industrial. Neste caso, vamos tentar arranjar aqui o mesmo montante. Por exemplo, se estivermos a falar aqui no montante de 5, estamos a falar quase 85 mil euros. Para tentar encontrar aqui, provavelmente estaríamos a falar em, não, isto é excessivo, 22, 21, 20, ok. Um valor mais ou menos similar, não, 5, portanto, vamos tentar arranjar um valor nominal que seja próximo, não esteja tão disparo, e neste caso o que iríamos fazer era, o racional aqui é dizer que vamos comprar o Nasdaq e vender o Dow Jones. Neste caso, vamos ativar este e compramos este e vendemos este. Portanto, basicamente fizemos aqui um pair trading em que vamos comprar o Nasdaq e exatamente compramos aqui o Nasdaq e depois vendemos, 2 segundos depois vendemos o Dow Jones. Portanto, é acreditar que se houver aqui algum ajustamento possa beneficiar. É algo que podem avaliar nos próximos dias como é que está a fazer como é que pode ser feita a sua evolução. Se, por exemplo, não sei qual é a ação que possa estar, por exemplo, se considerarmos também uma outra ideia eu considero, vamos ver aqui o uso, que é, por exemplo, o ETF do crude. E se eu tiver aqui o Oil US de dezembro, eu posso aqui basicamente estar a considerar que o conjunto do setor petrolífero nos Estados Unidos pode ter uma evolução mais positiva neste momento e pode estar um bocado imune à variação do preço do crudo. Nesse sentido, por exemplo, se eu negociasse, por exemplo, 50 ETFs, daria aqui o nominal de 795, vamos fazer. Ok. Se eu negociasse, por exemplo, 500, daria quase aproximadamente 8 mil. Vamos considerar aqui vamos considerar então aqui um valor no Oil US em que vamos comprar, por exemplo, vamos considerar a compra do ETF para capitalizar a recuperação do setor petrolífero dos Estados Unidos. Por outro lado, podemos cobrir com a queda do valor do oil. Depois
não me está a deixar, porque vamos então fazer uma compra ao mercado. Ok, ele aqui não me estava a deixar porque eu não tenho a cotação em tempo real. E era por isso que tinha que agir aqui com base na janela de ordens. Pronto, isto aqui são exemplos, que são puramente exemplos, não há aqui nenhum racional para que vos estejamos a transmitir no sentido de que há um racional, mas é para efeitos ilustrativos, para efeitos educativos aqui. Por favor, isto é meramente indicativo, não estamos a colocar aqui nenhuma, não queremos desta forma influenciar nem vender nenhum conceito. Queria ver era isto cristalizado agora no resumo de conta. Ora, cá está. Relativamente ao Nasdaq, temos aqui a posição do Nasdaq, do Nasdaq 100 e do Wall Street, desculpem, vamos dizer assim, temos aqui o Wall Street a dar já aqui um resultado na posição curta, enquanto no Nasdaq 100 temos aqui uma pequena perda. Já relativamente ao United States Oil, temos aqui uma perda marginal, enquanto no crude tivemos aqui uma adição. Já tínhamos aqui uma posição, portanto, então aqui temos aqui 160, vamos abrir esta. Está aqui estes 160 também. Portanto, precisa de mais, é necessário mais algum tempo para esta estratégia elaborar e poder evoluir. Portanto, basicamente era isto. Resumidamente podemos dizer que os CFDs são um instrumento bastante intuitivo e que pode e que é necessário, há a possibilidade de poder ser explorado, deverá ser testado. Nunca comecem por fazer as experiências em conta real. Utilizem sempre a conta de simulação e mesmo que tenham estratégias a decorrer, simulem-nas ao mesmo tempo também na plataforma de simulação para ir analisando o que é que corre bem, o que é que corre mal e em termos de timing. Atenção aos instrumentos, que estes são instrumentos que também, se a estratégia estiver ao contrário do mercado, pode implicar perdas com alguma relevância face ao valor que esteja a ser negociado. Ter muita atenção a esses factos. Tentar colocar, na medida possível, sempre stops, nem que seja inicialmente com uma perda, estabelecer uma perda limite de 2%, 3%, e depois, à medida que ela for correndo positivamente, baixar a stop para o preço de entrada e depois ir tapando, à medida que ela for decorrente, tentar proteger os resultados. Os instrumentos, os CFDs de índices, são mais intuitivos, muitas vezes servem para replicar a evolução de um determinado mercado, servem para proteger também, fazer proteção de carteira. Relativamente aos CFDs de ações, podem ser utilizados para estar a alavancar resultados positivos, negativos não é a forma mais adequada. Relativamente às mercadorias, pode ser uma forma de colher a exposição sem ser através dos futuros, para interagir ao mesmo tempo com ETFs e vão tentando sempre ir fazendo alguma análise também técnica à evolução de um determinado índice e dos índices e dos respectivos dos índices de ações e das próprias ações, fazendo alguma análise técnica. Por falar em análise técnica, saíram as minutas do Fed às 19 horas e do que estamos a ver aqui pode ter havido alguma volatilidade. Só observamos com uma hora, houve aqui uns spikes, houve aqui umas subidas para mínimos desta sessão. Vamos olhar para o S&P, por exemplo, e ver o que é que ele andou a fazer. Pronto. Tal como o DAX, que ainda continua a cortar, viemos fazer aqui
os máximos da sessão, de alguma perspectiva que a taxa de juros não se vá mover no sentido ascendente, e tivemos aqui o S&P a tentar testar os 2.000 pontos para cima, portanto, uma perspectiva de que as ações, o mercado pode ainda não estar preparado, principalmente por causa dos emergentes, pode haver alguma pressão, alguma incerteza relativamente aos mercados emergentes, e dessa forma o FED pode ainda não estar preparado para uma subida de taxa de juros. Não havendo uma subida de taxa de juros, novamente, o mercado poder se mover no sentido da valorização dos preços das ações, mais no desempenho das ações que nas obrigações. Mas tal também, hoje vamos ter a Alcoa após o fecho do mercado, e vemos aqui a cotação da Alcoa também a evoluir quase para os máximos da sessão. Basicamente é isto que tínhamos para apresentar. Haveria muito mais para referir e para dizer. Estamos disponíveis para as vossas dúvidas, sempre que queiram. Apoio cliente@global.com. Coloquem as nossas dúvidas, esclareçam, peçam-nos esclarecimentos ou mais informações. Vamos tentar que nas próximas sessões esta apresentação esteja disponível em vídeo. Agradecemos a vossa presença. Foi um prazer e uma honra tê-los connosco. Quaisquer questões serão sempre bem-vindas. Muito obrigado pela vossa presença. Até uma próxima oportunidade. Continuação de uma boa noite. E pronto, não sei se estão do lado da Dinamarca ou da seleção de Portugal. Bom resultado para qualquer dos lados. Nós aqui deste lado vamos torcer, pedimos desculpa por Portugal. Um abraço. Continuação de uma excelente noite.